O ano é 1943. O palco é o Teatro de Operações do Pacífico, uma extensão de água e ilhas que se tornou o centro de uma guerra de atrito, travada ilha por ilha, praia por praia. Neste cenário, o controle do espaço aéreo não era apenas uma vantagem tática, era condição fundamental para a sobrevivência e para o avanço das forças terrestres e navais. Cada metro de céu conquistado representava a segurança de um navio, a proteção de um desembarque ou a possibilidade de um ataque bem-sucedido contra posições inimigas. A supremacia aérea era, em termos práticos, a chave para a vitória. Até este ponto, os céus do Pacífico tinham um mestre indiscutível. O Mitsubishi A6M, conhecido pelos aliados como Zero, dominava os combates aéreos com uma combinação letal de características. Sua agilidade lendária, sua excepcional taxa de subida e seu longo alcance permitiam que seus pilotos experientes ditassem os termos da maioria dos encontros. Para os pilotos americanos, voando em caças como Vildka, um confronto com Zero era um teste de sobrevivência que exigia táticas defensivas e trabalho em equipe para compensar as deficiências de suas máquinas. O Zero podia virar mais rápido, subir mais alto e manobrar com uma liberdade que parecia desafiar as leis da física, estabelecendo uma superioridade psicológica e material nos primeiros anos da guerra. Mas em 1943, um som diferente começou a ser ouvido sobre as selvas das Ilhas Salomão e as águas que cercavam a fortaleza de Rabaul. Não era o zumbido agudo e característico dos motores japoneses. Era um rugido profundo, gutural, um trovão mecânico que parecia pertencer a algo maior, mais pesado e mais brutal. Este era o som do motor radial Pratt Whitney R2800 Double Vaz, um gigante de 18 cilindros que gerava mais de 2.000 cavalos de potência, uma força que se traduzia diretamente em velocidade e poder. A fonte deste som era uma nova máquina de guerra, o Volt F4U Corsair. Sua silhueta era única e imediatamente reconhecível, dominada por uma hélice de mais de 4 metros de diâmetro e suas características asas em formato de gaivota invertida. Este design não era estético, mas uma solução de engenharia para um problema prático. As asas precisavam ter essa curvatura para dar a altura necessária à hélice gigante, sem a necessidade de um trem de pouso excessivamente longo e frágil. O resultado foi um avião que parecia um pássaro de rapina, agachado e pronto para atacar. Fundamentalmente, o Corsair não foi projetado para superar o Zero em seu próprio jogo. Ele não tentava vencer o combate circular, o dogfight clássico de curvas apertadas que era a especialidade japonesa. Em vez disso, ele introduziu uma nova filosofia de combate, baseada em força bruta, velocidade, acima de tudo, na gestão de energia. A doutrina era clara e implacável: usar a altitude como um reservatório de energia potencial. O piloto do Corsair deveria mergulhar sobre o adversário a uma velocidade que o Zero não podia igualar, disparar uma rajada devastadora de suas 6 metralhadoras calibre .50 e usar a energia cinética acumulada para subir de volta à segurança da altitude, onde poderia reavaliar e atacar novamente. Este avião não vinha para dançar. Ele vinha para caçar. As ilhas do Pacífico, antes dominadas pela agilidade japonesa, ganharam um novo predador. Um corsário de asas dobráveis que, pela primeira vez de forma decisiva, passava a ditar as regras do confronto, escolhendo quando começar e, mais importante, quando terminar a briga. A era do duelo de manobras estava chegando ao fim, e uma nova era, definida pela potência americana, estava apenas começando. Para compreender a magnitude do impacto causado pelo F-4 Corsair, é fundamental retroceder e analisar o cenário aéreo que ele veio a transformar. Antes de seu rugido dominar os céus, o Pacífico pertencia a outro caçador, uma aeronave que, até o início de 1943, parecia quase invencível em seu elemento. Este adversário era o Mitsubishi A6M, universalmente conhecido pelos aliados como Zero. Projetado por Jiro Horikoshi com uma filosofia de engenharia focada em um objetivo singular, desempenho absoluto. Para alcançá-lo, sacrifícios foram feitos. Blindagem para o piloto e tanques de combustível autosselantes foram omitidos ou minimizados em favor da redução de peso. O resultado foi um caça com uma carga alar extremamente baixa, o que se traduzia em uma agilidade fenomenal. O Zero era capaz de executar curvas mais fechadas e subir mais rápido que qualquer caça aliado da época, conferindo aos seus experientes pilotos uma vantagem decisiva nos combates de curta distância. Este domínio era sentido de forma aguda no sudoeste do Pacífico, especialmente durante a extenuante campanha das Ilhas Salomão e sobre a formidável base japonesa de Rabaul, na Nova Bretanha. Rabaul era o epicentro do poder aéreo e naval japonês na região, um complexo de aeródromos e portos a partir do qual centenas de aeronaves podiam ser lançadas para atacar as forças aliadas. Controlar o céu sobre essas áreas era,
portanto, uma questão de sobrevivência estratégica. E nesses céus, o Zero era o rei. Sua combinação de 2 metralhadoras de 7,7 mm e 2 canhões de 20 mm era letal, e seu impressionante alcance operacional permitia que ele escoltasse bombardeiros a longas distâncias ou patrulhasse vastas áreas do oceano. Os pilotos americanos, em seus robustos, porém mais lentos e menos ágeis, Grumman F-4F Vildka, enfrentavam uma realidade brutal. Entrar em um combate de manobras, um dogfight clássico, com o Zero era frequentemente uma sentença de morte. O caça japonês podia virar dentro do raio de curva do Vildka com facilidade, posicionando-se para um disparo fatal. Para sobreviver, os pilotos aliados foram forçados a abandonar as táticas tradicionais e a desenvolver novas estratégias defensivas, como a Tashveave, uma manobra de voo em equipe projetada especificamente para se protegerem mutuamente contra a superioridade de curva do inimigo. Eles contavam com a maior resistência estrutural de suas aeronaves e com trabalho em equipe para sobreviver a encontros que, individualmente, estavam em desvantagem. As estatísticas dos primeiros anos da guerra refletiam essa disparidade, com razões de abate que frequentemente favoreciam os pilotos japoneses de forma expressiva. O Zero não era apenas uma máquina, era uma arma psicológica. Sua reputação o precedia, e cada confronto era uma aposta de alto risco, um teste de nervos e disciplina contra um inimigo que parecia dançar no ar. O desafio para os engenheiros e estrategistas americanos era claro e imenso. Não bastava construir um avião que fosse marginalmente melhor. Era preciso criar algo que mudasse fundamentalmente as regras do jogo. O Zero havia estabelecido a gramática do combate aéreo no Pacífico, uma linguagem de agilidade e duelos de proximidade. Qualquer nova aeronave que chegasse teria que quebrar essas regras ou seria simplesmente mais uma vítima de um mestre estabelecido. Era neste cenário de desvantagem tática que a necessidade de um novo tipo de predador se tornou não apenas desejável, mas absolutamente essencial. A resposta americana ao desafio imposto pelo Zero não surgiu da tentativa de criar uma aeronave mais ágil, mas sim de uma mudança fundamental de filosofia, ancorada na principal vantagem dos Estados Unidos, sua avassaladora capacidade industrial. Em vez de tentar vencer o inimigo em seu próprio terreno, os estrategistas e engenheiros americanos optaram por redefinir completamente as regras do combate aéreo. A solução não seria a finesse, mas a força bruta. O resultado dessa nova doutrina foi o Vought F-4 Corsair, uma aeronave que era a personificação material da potência industrial americana, projetada não para dançar com o Zero, mas para esmagá-lo. A concepção do Corsair começou com um elemento central e inegociável: o motor. A Vought construiu sua aeronave em torno da mais potente unidade de força disponível na época, o motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Vaz. Este era um gigante de 18 cilindros, refrigerado a ar, capaz de gerar mais de 2.000 cavalos de potência. Essa força bruta se traduzia diretamente em desempenho puro. O Corsair podia atingir velocidades superiores a 640 km por hora em voo nivelado, uma marca que deixava o Zero, consideravelmente mais lento, para trás. Mais importante ainda era sua performance em mergulho, onde sua estrutura robusta e seu poder massivo permitiam atingir velocidades que desintegrariam aeronaves mais frágeis. Essa estrutura era o segundo pilar da filosofia de design. Enquanto o Zero sacrificava durabilidade em prol da leveza, o Corsair era construído para resistir. Sua fuselagem era sólida, capaz de absorver danos significativos e ainda retornar à base. Essa resistência não era apenas uma medida de proteção, era um componente tático essencial. Permitia aos pilotos executar manobras de alta velocidade e alto estresse gravitacional, como os mergulhos vertiginosos que se tornariam sua marca registrada, sem o risco de falha estrutural. O avião foi projetado para suportar a punição do combate e as imensas forças geradas por seu próprio motor. Essa combinação de um motor massivo com uma estrutura incrivelmente resistente deu aos pilotos americanos uma nova caixa de ferramentas táticas. Eles não precisavam mais se preocupar em serem superados em uma curva. A nova abordagem era vertical, baseada na gestão de energia. O piloto de um Corsair usaria a potência superior de seu motor para ganhar altitude antes do combate. A partir dessa posição de vantagem, ele poderia escolher o momento e o local do engajamento. A tática era mergulhar sobre o adversário, converter a energia potencial da altitude em uma velocidade esmagadora, atacar e usar a energia cinética restante para subir novamente, retornando segurança das grandes altitudes. O Zero, com sua menor potência e limitações estruturais, simplesmente não conseguia acompanhar nem no mergulho, nem na subida subsequente. A filosofia por trás do Corsair era, portanto, clara, direta e implacável.
Ela refletia a abordagem americana para a guerra como um todo, aplicar força esmagadora no ponto decisivo. Se não era possível vencer o inimigo em um duelo de agilidade, a solução era introduzir um fator que tornava essa agilidade irrelevante. Esse fator era a potência. O Corsair não convidava o inimigo para uma briga. Ele impunha seus próprios termos de forma unilateral. A chegada desta máquina aos céus do Pacífico sinalizou o fim da era em que a manobrabilidade reinava suprema e o início de uma nova fase, onde a velocidade e a energia ditariam quem viveria e quem morreria. Mesmo para além de seu desempenho em combate, a identidade do F-4 Corsair era definida por uma assinatura sensorial única, uma combinação de forma e som que o tornava instantaneamente reconhecível e profundamente intimidador. Sua silhueta era, antes de tudo, o resultado de uma solução de engenharia para um problema fundamental, criado pelo coração da aeronave, seu motor. O Pratt & Whitney R2800 Double Vaz exigia uma hélice de proporções imensas para traduzir eficientemente seus mais de 2.000 cavalos de potência em empuxo. A hélice Hamilton Standard Hydromatic tinha um diâmetro de pouco mais de 4 metros, uma das maiores já instaladas em um caça monomotor até então. Essa dimensão criava um desafio crítico de engenharia, como garantir que as pás da hélice não atingissem o solo ou o convés de um porta-aviões durante a decolagem e o pouso. A solução convencional seria simplesmente projetar um trem de pouso com pernas mais longas. No entanto, essa abordagem apresentava desvantagens significativas. Pernas de trem de pouso mais longas seriam mais pesadas, estruturalmente mais fracas e ocupariam um espaço valioso dentro das asas quando retraídas, potencialmente limitando a capacidade de combustível ou de munição. Para uma aeronave projetada para as duras condições das operações embarcadas, um trem de pouso longo e frágil era um ponto de falha inaceitável. A resposta da Vought foi radical e engenhosa. Em vez de estender o trem de pouso para baixo, eles moveram a própria asa para cima. O resultado foi o design icônico de asa de gaivota invertida. A seção central da asa mergulhava para baixo a partir da fuselagem antes de se inclinar para cima em direção às pontas. Este formato complexo posicionava o ponto mais baixo da asa, onde o trem de pouso era fixado, mais perto do solo. Isso permitiu a utilização de pernas de trem de pouso consideravelmente mais curtas, robustas e leves, que podiam ser retraídas diretamente para trás, dentro da seção inferior da asa, resolvendo o problema de espaço e resistência. Além de sua função primária, o design também oferecia benefícios aerodinâmicos, melhorando a junção entre a asa e a fuselagem e reduzindo o arrasto. Mas a identidade do Corsair não era apenas visual. Seu som era igualmente distinto e, para seus inimigos, aterrorizante. O rugido profundo do motor R2800 era apenas uma parte da equação. A assinatura sonora completa era um fenômeno acústico complexo, que lhe rendeu o apelido de Whistling Death ou morte sibilante por parte das tropas japonesas. Este som não vinha apenas do motor, mas da interação do ar em alta velocidade com a própria estrutura da aeronave. As entradas de ar para os radiadores de óleo e para o supercompressor, localizadas na borda de ataque da raiz das asas, geravam um uivo agudo e penetrante à medida que o avião mergulhava. Este assobio, combinado com o ruído das pontas da enorme hélice se aproximando da velocidade do som e o trovão dos 18 cilindros do motor, criava uma sinfonia mecânica única. Para as tropas aliadas em terra, esse som era um sinal de apoio aéreo e alívio. Para as forças japonesas, era o prenúncio de um ataque iminente, um aviso sonoro de que um predador estava mergulhando dos céus. A forma e o som do Corsair não eram, portanto, escolhas estéticas. Eram o resultado direto de sua função como uma plataforma de armas de alta potência, uma máquina cuja aparência e ruído eram tão funcionais e intimidadores quanto seu poder de fogo. A chegada do F-4 Corsair ao Teatro do Pacífico representou mais do que a introdução de uma nova aeronave. Foi a imposição de uma doutrina de combate aéreo inteiramente nova, um choque direto com a filosofia que, até então, havia garantido a superioridade japonesa. De um lado, estava a escola de pensamento japonesa, aperfeiçoada por anos de treinamento rigoroso e validada em combate. Seus pilotos eram mestres do combate de manobras, o clássico dogfight. Para eles, o combate aéreo era uma arte de proximidade, um duelo onde a habilidade individual, os reflexos e a capacidade de levar a aeronave ao seu limite absoluto em curvas fechadas determinavam o vencedor. O Mitsubishi Zero era a ferramenta perfeita para essa doutrina, leve, ágil e capaz de virar em um raio que nenhuma outra aeronave aliada conseguia igualar. Os pilotos japoneses, portanto, esperavam que seus adversários os encontrassem nesse mesmo campo de batalha, em uma luta de curvas onde sua superioridade era quase garantida. Eles procuravam um engajamento horizontal, circulando o oponente até obter a posição de tiro ideal.
Do outro lado, estava a nova abordagem americana, forjada a partir das duras lições aprendidas nos primeiros anos da guerra. Os pilotos aliados haviam descoberto, de forma letal, que tentar vencer o Zero em seu próprio jogo era uma estratégia falha. Com a chegada do Corsair, eles receberam não apenas uma nova máquina, mas um novo manual de instruções. A doutrina americana abandonou completamente a ênfase no combate circular. Em seu lugar, foi instituída a primazia da gestão de energia. Este conceito, embora não fosse novo, foi aplicado com uma disciplina e eficácia sem precedentes. A base dessa filosofia era simples em sua teoria, mas exigia um controle rigoroso na prática. A energia de uma aeronave é uma combinação de sua altitude, que representa energia potencial, e sua velocidade, que representa energia cinética. O piloto que conseguisse manter um estado de energia superior ao de seu oponente controlaria o confronto. Na prática, isso significava que os pilotos de Corsair eram instruídos a evitar, a todo custo, a luta horizontal. Eles não deveriam seguir um zero em uma curva. Em vez disso, deveriam usar a potência superior de seu motor para ganhar e manter uma vantagem de altitude. A partir dessa posição dominante, eles iniciavam o ataque mergulhando sobre o inimigo. Nesse mergulho, a energia potencial da altitude era convertida em uma velocidade esmagadora, muito superior à que o Zero poderia alcançar ou suportar estruturalmente. O piloto do Corsair realizava um único passe de tiro, uma rajada rápida e devastadora, e imediatamente usava energia cinética excedente para subir novamente, convertendo velocidade de volta em altitude e reassumindo sua posição de vantagem. O inimigo, deixado para trás em uma altitude mais baixa e com menos energia, ficava vulnerável a um novo ataque ou era simplesmente deixado para trás, incapaz de perseguir. Este foi o verdadeiro choque de doutrinas. Os pilotos japoneses, esperando um duelo de manobras, encontravam um adversário que se recusava a participar. Eles tentavam atrair o Corsair para uma briga de curvas, mas o caça americano simplesmente não aceitava o convite. Ele atacava em seus próprios termos, com base em velocidade e potência, e depois se retirava para uma posição onde não podia ser alcançado. Para o piloto japonês, era uma experiência profundamente frustrante e desmoralizante. Sua maior habilidade, a maestria do combate de curta distância, havia se tornado irrelevante. O Corsair não estava ali para duelar, estava ali para executar. Essa nova abordagem tática, imposta pela potência do Corsair e pela disciplina de seus pilotos, começou a desmontar sistematicamente a supremacia aérea japonesa. A gramática do combate aéreo no Pacífico estava sendo reescrita, e as novas regras eram baseadas em energia, não em agilidade. A nova doutrina de combate aéreo, baseada em energia, materializou-se em uma tática específica, conhecida por um nome que descrevia perfeitamente sua execução, Bun End Zoom. Este termo, que se traduziria livremente como mergulhar e subir, tornou-se a nova gramática da guerra nos céus do Pacífico, um conjunto de regras simples em sua concepção, mas brutalmente eficazes na prática. A filosofia era abandonar completamente o combate horizontal e transformar o confronto em uma série de ataques verticais, onde as vantagens do Corsair podiam ser exploradas ao máximo, enquanto as do Zero eram sistematicamente negadas. A regra fundamental, ensinada a cada piloto de Corsair, era clara e inflexível: nunca, sob nenhuma circunstância, entrar em uma luta de curvas com o Zero. O procedimento começava muito antes do contato visual com o inimigo. A primeira prioridade de uma patrulha de Corsairs era usar a potência superior de seus motores para ganhar altitude, estabelecendo uma posição dominante sobre o espaço aéreo. A altitude era o capital inicial do piloto. Era energia potencial armazenada, pronta para ser convertida em velocidade no momento decisivo. Uma vez que um alvo era identificado em uma posição inferior, a fase do boom era iniciada. O piloto do Corsair inclinava o nariz de sua aeronave para baixo, iniciando um mergulho controlado, porém íngreme. A física do processo era implacável. A energia potencial da altitude era convertida em energia cinética, e o Corsair acelerava a velocidades que o leve a 6M0 não conseguia igualar nem suportar estruturalmente. A aeronave americana foi construída para resistir a essas imensas tensões, seu uivo característico se intensificando à medida que cortava o ar. Para o piloto japonês abaixo, a experiência era desorientadora. O ataque não vinha de trás ou da frente em um plano horizontal, mas de cima, como um raio. A velocidade de aproximação do Corsair era tão alta que o tempo de reação era mínimo. O piloto americano tinha uma janela de oportunidade extremamente curta, de apenas 1 ou 2 segundos, para alinhar sua mira e disparar. Este era o momento do golpe devastador, quando as 6 metralhadoras calibre .50 entravam em ação.
Após essa única e concentrada rajada, a fase mais crítica da tática começava: o zoom. Imediatamente após o disparo, independentemente do resultado do ataque, o piloto do Corsair era treinado para resistir ao instinto de virar e observar os danos. Em vez disso, ele continuava em sua trajetória de alta velocidade, usando o momento massivo acumulado no mergulho para puxar o manche e iniciar uma subida íngreme. A energia cinética era agora reconvertida em energia potencial, e o Corsair subia de volta para a segurança da altitude, muito mais rápido do que o Zero, com seu motor menos potente, poderia seguir. Em questão de segundos, o Corsair estava novamente em uma posição de vantagem, fora do alcance efetivo das armas do inimigo, pronto para reavaliar a situação, se necessário, repetir todo o processo. Para o piloto do Zero, o adversário havia simplesmente aparecido, atacado com uma velocidade avassaladora e desaparecido verticalmente. Não havia oportunidade para um contra-ataque, nenhuma chance de empregar sua superior agilidade. A luta terminava antes mesmo de começar. Esta nova gramática não permitia diálogo. Era um monólogo de força, uma declaração unilateral de poder ditada pela física e pela engenharia. A tática de mergulhar e subir posicionava o Corsair para o ataque, mas a eficácia desse ataque dependia inteiramente do poder de fogo que ele podia descarregar na breve janela de oportunidade que a manobra permitia. E neste quesito, o Corsair era superlativo. O golpe desferido não era um ataque cirúrgico de canhões de baixa cadência, mas sim uma torrente avassaladora de metal. Cada F4 o Corsair saía da linha de produção armado com uma bateria padronizada e formidável, 6 metralhadoras Browning M2, calibre .50, com 3 montadas em cada asa. Este armamento não era apenas poderoso. Era a expressão máxima da doutrina americana de poder de fogo, que privilegiava a saturação de projéteis de alta energia sobre o alvo. A metralhadora M2 Browning era, por si só, um instrumento de destruição comprovado e de confiabilidade lendária. Projetada no final da Primeira Guerra Mundial por John Browning, ela se tornou a arma pesada padrão para as Forças Armadas Americanas, utilizada em tanques, navios, posições defensivas e, crucialmente, em aeronaves. Sua robustez e a potência de sua munição a tornavam ideal para o combate aéreo. O projétil de calibre .50, ou 12,7 mm, era uma peça maciça de metal, muito superior em massa e energia cinética aos cartuchos de calibre de fuzil usados por muitos outros caças da época. Cada projétil carregava energia suficiente para perfurar a blindagem leve de aeronaves, destruir componentes críticos como motores e sistemas de controle, ou incendiar tanques de combustível. A configuração no Corsair foi projetada para maximizar esse potencial destrutivo. As 6 armas eram geralmente harmonizadas, ou seja, calibradas para que suas linhas de tiro convergissem em um ponto predeterminado à frente da aeronave, tipicamente a uma distância de cerca de 250 a 300 metros. Isso significava que, no ponto ótimo de engajamento, um alvo seria atingido simultaneamente por uma concentração massiva de projéteis vindos de 6 fontes diferentes. Com uma cadência de tiro de aproximadamente 750 a 850 disparos por minuto por arma, as 6 metralhadoras podiam projetar um volume de fogo combinado de cerca de 4.800 projéteis por minuto. Em termos práticos, durante um passe de tiro de apenas 1 segundo, mais de 70 projéteis de calibre .50 podiam ser disparados contra o inimigo. Contra a estrutura leve do Mitsubishi Zero, que sacrificava a proteção em favor da agilidade, o efeito era catastrófico. O Zero não possuía blindagem significativa para o piloto nem tanques de combustível autosselantes, uma característica padrão em aeronaves americanas que ajudava a prevenir incêndios quando atingidos. Um único impacto de um projétil incendiário ou perfurante de calibre .50 podia ser suficiente para causar uma falha estrutural fatal ou transformar o caça japonês em uma bola de fogo. A rajada concentrada de 6 metralhadoras não apenas aumentava a probabilidade de um acerto, mas garantia que qualquer acerto fosse devastador. Um passe seco de fogo, como descrito pelos pilotos, era frequentemente tudo o que era necessário. A aeronave inimiga não era simplesmente danificada, era desintegrada no ar. Essa tempestade de aço, calculada e precisa, não deixava margem para erro ou sobrevivência, e foi o fator que, combinado com a tática de energia, redefiniria as estatísticas de combate aéreo no Pacífico. A implementação desta nova doutrina de combate, combinada com o poder de fogo avassalador das 6 metralhadoras, não foi apenas uma teoria tática. Seus efeitos foram registrados de forma fria e inequívoca nos relatórios de combate e nas estatísticas que definiram a guerra aérea no Pacífico. No final, os números não mentem, e os números gerados pelo F4 Corsair contavam uma história de domínio absoluto.
A eficácia de uma aeronave de caça é, em última análise, medida por sua razão de abate, uma métrica que compara o número de aeronaves inimigas destruídas com o número de perdas próprias em combate aéreo. Neste quesito, o Corsair estabeleceu um dos recordes mais impressionantes de toda a Segunda Guerra Mundial. Ao longo de seu serviço no conflito, pilotos da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais americanos voando Corsair alcançaram uma razão de abate geral de 11-1. O significado deste número é direto e brutal. Para cada Corsair perdido em combate contra aeronaves inimigas, 11 aviões japoneses foram derrubados. Esta não era uma vantagem marginal. Era uma superioridade esmagadora, que alterou fundamentalmente a dinâmica de cada confronto aéreo. O céu deixou de ser um espaço contestado para se tornar um campo de caça para os pilotos americanos. Esse desempenho se torna ainda mais notável quando colocado em contexto. O Grumman F-6F Hellcat, outra excelente aeronave da Marinha que operou em paralelo, também alcançou resultados extraordinários, mas o Corsair, especialmente nas mãos dos experientes pilotos dos fuzileiros navais, frequentemente exibia uma eficiência ainda maior. Ao todo, os pilotos de Corsair foram creditados com a destruição de 2.140 aeronaves inimigas em combate aéreo, contra a perda de apenas 189 Corsairs para ação de caças adversários. A vasta maioria de suas perdas totais ocorreu devido ao fogo antiaéreo de terra ou de navios, um testemunho de sua resiliência e da eficácia das táticas empregadas por seus pilotos no combate a ar. Essas estatísticas não foram fruto do acaso, mas a consequência direta da filosofia de design e da doutrina de combate da aeronave. A capacidade do Corsair de ditar os termos do engajamento, atacando com velocidade a partir de uma altitude superior e se recusando a entrar em combates de manobra, minimizava seus pontos fracos e explorava ao máximo as vulnerabilidades do inimigo. O poder de fogo concentrado garantia que cada passe de ataque tivesse uma alta probabilidade de ser letal, reduzindo a exposição do piloto ao fogo de retorno. Em termos estratégicos, o impacto dessa razão de abate foi devastador para o esforço de guerra japonês. O Japão já enfrentava dificuldades para substituir suas perdas materiais e, de forma ainda mais crítica, seus pilotos experientes. A taxa de atrito imposta pelo Corsair e por outros caças aliados acelerou drasticamente o esgotamento da força de pilotos veteranos japoneses, forçando o envio de aviadores cada vez mais jovens e com menos horas de voo para o combate. A balança de poder nos céus do Pacífico não estava apenas mudando, ela estava sendo quebrada de forma decisiva. Os números, registrados em milhares de relatórios de missão, confirmavam a nova realidade. O predador de asas dobráveis havia chegado, e sua eficiência era matematicamente incontestável. Apesar de sua performance esmagadora no ar, o F-4 Corsair escondia um calcanhar de Aquiles, uma falha fundamental que quase o impediu de cumprir o papel para o qual foi originalmente projetado. A ironia era imensa. Esta aeronave, concebida desde o início para servir a Marinha dos Estados Unidos, foi inicialmente considerada inadequada para operar a partir do convés de um porta-aviões. A perfeição não veio da noite para o dia, e o caminho para o domínio naval foi marcado por desafios técnicos severos e acidentes perigosos. O principal obstáculo era a visibilidade do piloto durante o pouso. O procedimento de aterrissagem em um porta-aviões é uma das manobras mais exigentes da aviação militar, requerendo precisão absoluta. O piloto precisa manter contato visual constante com o oficial de sinalização de pouso, ou LSO, no convés, que guia a aeronave nos segundos finais. No entanto, o design do Corsair, com seu motor massivo e nariz comprido, criava um ponto cego colossal. Durante a aproximação em baixa velocidade, o avião precisava manter um alto ângulo de ataque para gerar sustentação, o que fazia com que o nariz se erguesse e bloqueasse completamente a visão frontal e inferior do piloto. Ele simplesmente não conseguia ver a pista ou o LSO. Para contornar isso, os pilotos de teste foram forçados a adotar uma abordagem em curva, virando a aeronave para o lado nos momentos finais apenas para manter o convés à vista, uma manobra instável e perigosa que aumentava drasticamente a margem de erro. O segundo problema crítico estava no trem de pouso. Seus amortecedores hidráulicos, ou óleos, foram projetados com uma rigidez excessiva, otimizada para as pistas de terra irregulares em que se esperava que operasse. Um pouso em porta-aviões, no entanto, é essencialmente uma colisão controlada. A aeronave precisa atingir o convés com força suficiente para que seu gancho de cauda agarre um dos cabos de frenagem. O trem de pouso do Corsair, em vez de absorver o impacto, tendia a ricochetear. Ao tocar o convés, a aeronave quicava violentamente no ar, fazendo com que o gancho saltasse por cima dos cabos de frenagem. O resultado era um avião descontrolado, em alta velocidade, em um espaço minúsculo, frequentemente colidindo com a barreira de segurança ou, em casos piores, caindo no mar.
Somava-se a isso uma característica de stall traiçoeira em baixas velocidades. A asa esquerda tendia a perder sustentação um instante antes da direita, causando uma queda abrupta e muitas vezes incontrolável para o lado esquerdo, um comportamento catastrófico a poucos metros acima do convés de aço. A combinação desses fatores, má visibilidade, tendência a quicar e um stall assimétrico, levou a Marinha dos Estados Unidos a emitir seu veredito inicial em 1942. O Corsair foi considerado perigoso demais e, portanto, inadequado para operações embarcadas. Enquanto engenheiros da Vogt trabalhavam para solucionar os problemas, a aeronave que deveria ser a nova estrela da aviação naval foi relegada a um papel secundário, um predador poderoso sem seu habitat natural. Rejeitado temporariamente pela Marinha devido aos seus desafios operacionais, o Corsair encontrou um novo e ansioso utilizador no Corpo de Fuzileiros Navais, uma força cuja realidade de combate era fundamentalmente terrestre. Para os fuzileiros, que lutavam batalhas brutais ilha por ilha no Pacífico, as deficiências do Corsair em um porta-aviões eram irrelevantes. O que eles viram foi uma plataforma de armas incrivelmente robusta, rápida e pesadamente armada, perfeitamente adequada para operar a partir das pistas de pouso improvisadas que eles mesmos construíam em território recém-conquistado. Estas pistas não eram as superfícies bem cuidadas de aeródromos permanentes, eram faixas compactadas de terra, lama e coral esmagado, esculpidas às pressas na selva. O trem de pouso resistente do Corsair, que causava problemas no convés de aço de um navio, era ideal para absorver os impactos dessas superfícies irregulares. Neste novo ambiente, o Corsair floresceu e sua missão se expandiu. Ele não era apenas um caça de superioridade aérea, tornou-se uma arma de terror multifuncional. Sua principal tarefa continuava sendo limpar os céus de qualquer ameaça japonesa, protegendo as tropas e as instalações em terra. No entanto, sua capacidade de carga e sua estrutura sólida o tornaram uma plataforma excepcional para o apoio aéreo aproximado. Armado com bombas e foguetes, o Corsair realizava ataques devastadores contra posições fortificadas, bunkers, artilharia e concentrações de tropas inimigas, muitas vezes a poucos metros das linhas amigas. Para os fuzileiros entrincheirados no solo, o som característico do assobio da morte de um Corsair em mergulho tornou-se um sinal de alívio e de poder de fogo avassalador prestes a ser entregue sobre o inimigo. Foi neste cenário terrestre que a reputação mortal da aeronave foi forjada, cimentada por esquadrões que se tornaram lendários. Nenhum deles alcançou mais fama do que o Esquadrão de Caça dos Fuzileiros 214, o VMF-214, mais conhecido pelo seu nome informal, os Black Sheep, ou Ovelhas Negras. Liderado pelo Major Gregory Boyington, um piloto mais velho e experiente, conhecido por seu apelido Papi, o esquadrão era uma coleção heterogênea de pilotos. Eram aviadores sem designação, alguns recém-chegados à zona de combate, outros veteranos de outros esquadrões, todos reunidos sob o comando de Boyington. O nome Ovelhas Negras refletia essa condição de serem um grupo de renegados, sem um lar formal. No entanto, sob a liderança agressiva e não ortodoxa de Boyington, eles se transformaram em uma das unidades de combate mais eficazes da guerra. Operando a partir da ilha de Vela Lavella durante a campanha das Ilhas Salomão no final de 1943, os Black Sheep e seus Corsairs acumularam um recorde de combate impressionante em um período de tempo notavelmente curto. Durante 2 turnês de combate totalizando apenas 84 dias, o esquadrão foi creditado com a destruição de 97 aeronaves inimigas em combate aéreo, além de danificar muitas outras e destruir instalações em terra. Boyington, por si só, se tornou um dos maiores ases da aviação americana. A fama dos Black Sheep, amplificada pela cobertura da imprensa de guerra, transformou o Corsair e seus pilotos em símbolos da tenacidade dos fuzileiros navais. Eles não eram os únicos a obter sucesso com a aeronave, mas sua história capturou a imaginação do público e solidificou a imagem do Corsair como a montaria de escolha para os combatentes mais duros do Pacífico. Enquanto os fuzileiros navais estabeleciam a reputação terrestre do Corsair, os engenheiros da Vogt trabalhavam incansavelmente para resolver seus problemas de pouso. A solução veio através de uma série de modificações técnicas, pragmáticas e eficazes. O amortecedor do trem de pouso principal foi suavizado para reduzir o quique violento no convés. Uma pequena calha foi adicionada à borda de ataque da asa direita para corrigir a tendência de stall assimétrico em baixa velocidade, garantindo que ambas as asas perdessem sustentação ao mesmo tempo. E, de forma crucial, o assento do piloto foi elevado em cerca de 18 centímetros para melhorar a visibilidade sobre o longo nariz durante a aproximação. A Marinha Real Britânica, que recebeu o Corsair através do programa Lend-Lease, também contribuiu, desenvolvendo uma técnica de aproximação em curva contínua que permitia ao piloto manter o convés sempre à vista.
Com as modificações implementadas e novas técnicas de pouso adotadas, o Corsair finalmente assumiu seu lugar de direito nos porta-aviões da Marinha Americana a partir de 1944. Sua primeira grande prova de fogo como uma força naval e terrestre combinada foi a campanha para neutralizar Rabaul. O objetivo estratégico não era invadir a fortaleza, mas isolá-la, cortando suas linhas de suprimento e aniquilando seu poder aéreo. Dia após dia, Corsairs baseados em terra e em porta-aviões lançaram ataques implacáveis. Eles escoltaram bombardeiros, realizaram varreduras de caças e engajaram os experientes pilotos japoneses em combates de atrito que a indústria japonesa, já sobrecarregada, não podia sustentar. Rabaul, antes a mais temida base japonesa no Pacífico Sul, foi efetivamente tornada impotente, um feito em grande parte atribuído ao domínio aéreo estabelecido pelo Corsair. À medida que a maré da guerra se movia para o oeste, o Corsair se tornou a ponta de lança da conquista do Pacífico. Durante a monumental campanha para a libertação das Filipinas em 1944, sua presença foi onipresente. Ele protegeu as gigantescas frotas de invasão, crucialmente, enfrentou a nova e desesperada tática japonesa, o kamikaze. Contra esta ameaça, a velocidade superior do Corsair e seu poder de fogo concentrado eram atributos vitais. Ele podia subir rapidamente para interceptar os aviões suicidas antes que eles iniciassem seu mergulho final, e suas 6 metralhadoras garantiam que um único passe fosse suficiente para desintegrar a ameaça, impedindo que os destroços atingissem os navios. O teste final e mais brutal veio em 1945, durante a Batalha de Okinawa. A campanha foi marcada por ataques kamikaze em uma escala sem precedentes, com ondas de aeronaves lançadas contra a frota americana. Os Corsairs, operando em patrulhas de combate aéreo constantes, formaram a principal linha de defesa. Voando a partir dos conveses de porta-aviões que estavam sob ataque constante, seus pilotos se tornaram os guardiões da frota, mergulhando sobre as formações inimigas e derrubando dezenas de aeronaves em um único dia. De 1943 a 1945, das selvas da Salomão às praias de Okinawa, o Corsair foi um fator decisivo e constante. Sua capacidade de dominar os céus locais permitiu que as operações anfíbias prosseguissem e que a frota operasse com um grau de segurança que seria impensável sem ele. Com a experiência adquirida em terra e os problemas de pouso finalmente superados, o Corsair não apenas participou da conquista do Pacífico, ele foi uma das ferramentas essenciais que a garantiram. O domínio aéreo, conquistado a um custo elevado sobre as vastas extensões do Pacífico, não era um fim em si mesmo. Cada caça inimigo derrubado, cada missão de escolta bem-sucedida, traduzia-se em uma consequência direta e mensurável para as forças que operavam abaixo. A supremacia estabelecida pelo F-4 Corsair e outras aeronaves aliadas tornou-se um escudo protetor, uma garantia de segurança que permitiu o avanço da complexa máquina de guerra americana. A consequência mais imediata desse controle dos céus foi a proteção da frota naval, a espinha dorsal de toda a campanha de ilha em ilha. No final da guerra, os navios americanos enfrentavam uma ameaça cada vez mais desesperada e letal, os ataques kamikaze. Esta tática de ataque suicida representava um desafio único, pois um avião determinado a colidir com o alvo não precisava se preocupar em sobreviver ou retornar à base, tornando as interceptações muito mais difíceis. Para conter esta ameaça, a Marinha estabeleceu um sistema de defesa em camadas, cuja linha de frente era a Patrulha Aérea de Combate, ou CAP. Nesta função, o Corsair se provou um instrumento de eficácia inestimável. Sua alta velocidade permitia que ele subisse rapidamente para interceptar as formações inimigas detectadas pelo radar, muito antes que pudessem se aproximar da frota. Sua robustez estrutural o tornava uma plataforma de armas estável, e seu armamento pesado garantia que um único passe de tiro fosse suficiente para desintegrar completamente uma aeronave inimiga. Isso era crucial, pois um kamikaze danificado ainda poderia continuar em sua trajetória e atingir um navio. O objetivo não era apenas abater o inimigo, mas obliterá-lo no ar, a uma distância segura. Os pilotos de Corsair se tornaram os guarda-costas da frota, uma barreira de alta velocidade entre os navios vulneráveis e a destruição que mergulhava dos céus. Cada kamikaze interceptado significava um navio salvo e centenas de vidas de marinheiros poupadas. Em terra, a situação era igualmente crítica. O estabelecimento de uma cabeça de praia é o momento de maior vulnerabilidade para uma força de invasão. As tropas estão expostas, o equipamento está sendo desembarcado e as linhas de defesa ainda não estão consolidadas. Um ataque aéreo bem-sucedido neste momento poderia causar baixas massivas, destruir suprimentos vitais e potencialmente comprometer toda a operação. O domínio aéreo local, garantido pelos Corsairs operando a partir de porta-aviões ou de pistas de pouso recém-capturadas,
criava uma zona de segurança sobre essas áreas de desembarque. Eles patrulhavam incessantemente os céus, impedindo que bombardeiros e caças japoneses atacassem as tropas em terra. Este guarda-chuva aéreo permitia que os fuzileiros e soldados estabelecessem suas posições com menos interrupções e, fundamentalmente, com menos baixas. A presença constante do Corsair no ar significava que os homens no solo podiam se concentrar em lutar contra o inimigo à sua frente, em vez de se preocuparem com a morte vinda de cima. Desta forma, o impacto do Corsair transcendeu as estatísticas de combate aéreo. Ele não ganhava apenas batalhas no ar, ele possibilitava vitórias no mar e em terra. Ao neutralizar a capacidade do inimigo de projetar seu poder aéreo contra a frota e as forças de desembarque, o Corsair se tornou um componente essencial da estratégia de armas combinadas dos aliados. Sua contribuição não era apenas tática, mas estratégica, garantindo que a logística, o poder de fogo e os homens pudessem ser entregues onde eram necessários com um grau de segurança que seria impensável sem o controle dos céus. Cada hora de voo em patrulha era uma hora a mais de segurança para milhares de homens, uma consequência direta e vital de seu domínio aéreo. O resultado final de toda essa engenharia, potência e doutrina tática se condensava em poucos segundos de ação controlada, um processo que ilustra perfeitamente a nova realidade do combate aéreo. Tudo começava com a disciplina de manter a vantagem de altitude. O piloto do Corsair não procurava o inimigo em seu próprio nível, ele patrulhava de uma posição superior, usando o sol para mascarar sua aproximação e o céu abaixo como seu campo de caça. A identificação de um alvo inimigo em uma altitude inferior era o gatilho para uma sequência de eventos calculados, onde a física era a principal arma. Ao empurrar o manche para frente, a aeronave entrava em um mergulho íngreme. O altímetro no painel desenrolava-se rapidamente, registrando a perda vertiginosa de altitude. Em troca, a velocidade indicada aumentava de forma exponencial, ultrapassando 600, depois os 700 km por hora. A estrutura robusta do Corsair era projetada para suportar as imensas tensões aerodinâmicas deste regime de voo, algo que seria fatal para aeronaves mais leves. Neste momento, o som característico da aeronave se manifestava em sua plenitude. O rugido do motor radial era complementado pelo uivo agudo do ar forçado para dentro das entradas nas raízes das asas, criando o assobio que lhe rendeu o apelido de morte sibilante. Para o piloto inimigo, este som era frequentemente o único aviso de um ataque iminente, um aviso que chegava tarde demais. A aproximação era tão rápida que a janela de oportunidade para o disparo era mínima, durando apenas 1 ou 2 segundos. O piloto americano não buscava uma perseguição prolongada. Ele alinhava sua mira, compensando a trajetória balística dos projéteis, e acionava os gatilhos. A resposta era instantânea e avassaladora. As 6 metralhadoras Browning M2, com suas linhas de tiro convergindo algumas centenas de metros à frente, liberavam uma torrente de metal. Em um único segundo, mais de 70 projéteis de calibre .50, cada um carregando uma energia cinética massiva, eram projetados contra o alvo. Contra a estrutura do Mitsubishi Zero, que carecia de blindagem significativa ou tanques de combustível autosselantes, o efeito era desintegração física. A energia dos projéteis perfurava a fina cobertura de duralumínio, estilhaçava longarinas, cortava cabos de controle e, frequentemente, causava a ignição imediata do combustível. Não se tratava de danificar a aeronave inimiga. Tratava-se de provocar uma falha estrutural catastrófica e instantânea. O Zero simplesmente deixava de existir como uma máquina coesa, explodindo em uma bola de fogo e destroços. A manobra, no entanto, não terminava com o disparo. A disciplina tática exigia a execução imediata da fase de zoom. Independentemente do resultado do ataque, o piloto do Corsair continuava em sua trajetória de alta velocidade, usando a energia cinética acumulada para puxar o manche e iniciar uma subida íngreme. A velocidade era convertida de volta em altitude, colocando a aeronave novamente em uma posição de segurança, fora do alcance de qualquer outro inimigo na área. O ciclo estava completo. Altitude se tornou velocidade, velocidade se tornou destruição, e a energia restante se tornou altitude novamente. Este era o resultado final, a conclusão lógica da equação de combate imposta pelo Corsair. O rugido profundo do motor, a silhueta inconfundível das asas de gaivota, um passe seco de fogo concentrado, e o Zero se transformava em uma coluna de fumaça preta, caindo em espiral contra o fundo indiferente do mar azul escuro. O F-4 Corsair não foi apenas uma máquina de guerra. Ele transcendeu sua função original para se tornar um ícone duradouro da aviação e um símbolo da capacidade industrial americana. Sua eficácia em combate foi a base de sua reputação, mas foi a combinação de seu desempenho,
sua silhueta inconfundível e seu som característico que o gravou na memória histórica. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Corsair já não era visto apenas como uma ferramenta, mas como a personificação de uma nova era de poder aéreo, uma que privilegiava a força bruta e a superioridade tecnológica. Ele representava a capacidade de uma nação de identificar um problema tático, o domínio do zero, e projetar uma solução de engenharia esmagadora para resolvê-lo. Sua reputação, forjada nos céus do Pacífico, ecoaria por décadas, pois a carreira operacional do Corsair estava longe de terminar com a rendição do Japão. A robustez de seu projeto garantiu sua relevância em um mundo que rapidamente se movia para a era do jato. A prova de seu valor contínuo veio menos de 5 anos depois, com a eclosão da Guerra da Coreia em 1950. Neste novo conflito, o papel do Corsair mudou fundamentalmente. A superioridade aérea agora pertencia aos caças a jato, como o F-86 Sabre americano e o MiG-15 soviético. No entanto, para a crucial missão de apoio aéreo aproximado, o Corsair se mostrou uma plataforma superior a muitos dos primeiros jatos. Sua capacidade de carregar uma carga pesada de bombas, foguetes e napalm, combinada com sua resistência a danos de fogo antiaéreo e sua habilidade de operar a partir de pistas curtas e precárias, o tornaram a arma de escolha para apoiar as tropas terrestres da ONU. Voando baixo e lento sobre o campo de batalha, os pilotos de Corsair entregavam seu poder de fogo com uma precisão que os jatos mais rápidos da época não conseguiam igualar. Em um testemunho notável de sua capacidade, em 10 de setembro de 1952, um piloto dos fuzileiros navais voando um Corsair conseguiu a façanha de abater um caça-jato MiG-15 em um combate aéreo, um dos raros casos registrados de uma vitória de um avião a hélice sobre um jato. O legado do Corsair também se estendeu para além do serviço americano. A aeronave foi operada pelas Forças Armadas de várias outras nações, incluindo a Marinha Real Britânica, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das técnicas de pouso em porta-aviões. A aeronave francesa utilizou o Corsair extensivamente em conflitos na Indochina e na crise de Suez. Sua vida útil foi tão longa que o Corsair participou de seu último combate registrado em 1969, durante a chamada Guerra do Futebol entre El Salvador e Honduras, mais de 25 anos após sua introdução no Pacífico. Este fato por si só solidifica seu status como um dos projetos de caça a pistão mais duradouros e bem-sucedidos da história. Hoje, o F-4 Corsair vive como uma lenda da aviação. Exemplares meticulosamente restaurados são as estrelas de shows aéreos em todo o mundo, onde o som único de seu motor e de sua estrutura cortando o ar continua a cativar o público. Para os historiadores e entusiastas, ele representa o auge do desenvolvimento de caças movidos a hélice, uma máquina que chegou no momento exato para mudar o curso da guerra aérea e que se adaptou para permanecer relevante por décadas. Ele não foi apenas um avião, foi um ponto de virada, um ícone cujo legado de poder e inovação continua a voar. No final, a história do F-4 Corsair transcende a simples superioridade de uma máquina sobre outra. Não se tratava apenas de construir um avião melhor, mas de empregar esse avião de uma maneira fundamentalmente diferente. A era dos duelos de manobras, a dança de curvas apertadas que definia o combate aéreo nos primeiros anos da guerra, foi sistematicamente desmantelada. Em seu lugar, foi imposta uma nova lógica, baseada não na agilidade, mas na energia, não na habilidade de virar, mas na disciplina de não fazer. A combinação de disciplina tática com uma potência avassaladora permitiu aos pilotos americanos ditar os termos de cada confronto. O Corsair, portanto, não apenas venceu batalhas, ele mudou a própria gramática do dogfighting. E essa nova gramática foi escrita em inglês americano.